Ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, e eles até acham que foi assim que os dinossauros foram extintos. Tá bom. Já é 2026, como alguém ainda acredita nessa bobagem? Mas calma antes de zombar. Esses terraplanistas não só levam isso a sério, como também fizeram experimentos por mais de 100 anos e chegaram a balançar a opinião de muita gente. No século XIX, na Inglaterra, um homem chamado Samuel Rowbotham acreditava firmemente que a Terra era plana e decidiu provar isso para o mundo com um experimento. Ele escolheu o rio Old Bedford, no condado de Cambridgeshire. Esse rio é extremamente reto, com cerca de 10 quilômetros de extensão, praticamente um laboratório natural para medir a curvatura da Terra. A lógica de Rowbotham era simples. Se a Terra fosse uma esfera, então a superfície do rio deveria ser curva. Quanto mais distante um objeto estivesse, mais baixo ele pareceria, até desaparecer abaixo do horizonte. Segundo os cálculos da época, a 2 quilômetros, o solo deveria cair cerca de 20 centímetros, a 4 quilômetros, cerca de 81 centímetros, e a 10 quilômetros, a curvatura deveria passar de 3 metros. Então ele levou um telescópio até o rio e observou um barco com uma bandeira de 1 metro de altura se afastando lentamente. E ele afirmou que mesmo depois de 10 quilômetros, ainda conseguia ver claramente a bandeira, sem sinal de que ela estivesse afundando no horizonte. Eu provei que a Terra é plana, Rowbotham comemorou. Ele escreveu um livro sob o pseudônimo Parallax, chamado A Terra Não é um Globo, que virou um sucesso. Naquela época, quando a ciência ainda não era tão popular, esse experimento do tipo ver para crer fez muita gente começar a duvidar. Será que fomos enganados pela teoria da Terra esférica? Mas aí vem a questão. Esse experimento era realmente confiável? Décadas depois, o topógrafo inglês Wallace repetiu o experimento e encontrou um erro crucial. Rowbotham não considerou a refração atmosférica, ou seja, a luz não viaja em linha reta no ar. Assim como um lápis dentro da água parece torto, a luz de um objeto distante pode ser levemente levantada pela atmosfera. Por isso o barco parecia não desaparecer. Quando Wallace corrigiu esse efeito, o resultado ficou claro. A bandeira começou a sumir gradualmente, exatamente como previsto pela curvatura da Terra. Era a prova definitiva. Era de se esperar que a teoria da Terra plana morresse ali, certo? Mas ninguém imaginava que essa ideia absurda não desapareceria, porque a internet chegou. No século XXI, especialmente com as redes sociais, o terraplanismo ganhou uma segunda vida e se espalhou rapidamente. E o mais curioso, os terraplanistas modernos fizeram vários experimentos hardcore para provar suas ideias, só que acabaram se desmentindo. No documentário Behind the Curve, há um exemplo clássico. Eles colocaram 2 tábuas sobre a água, cada uma com um buraco a 5 metros de altura. De um lado, uma lanterna. Do outro, uma câmera. A lógica deles era, se a Terra fosse plana, a luz deveria atravessar os 2 buracos perfeitamente. Resultado? A lanterna acendeu. E a câmera mostrou apenas escuridão total. Nenhum feixe de luz apareceu. O silêncio foi imediato. A resposta era simples. A Terra é curva, e o arco no meio bloqueou a luz. Outro grupo tentou usar um giroscópio a laser. Esse instrumento é extremamente preciso. Se a Terra gira, ele detecta o desvio. Eles fizeram o teste. E os dados mostraram claramente um desvio compatível com a rotação da Terra. Mas os terraplanistas insistiram. Deve ser defeito do aparelho. E assim continuaram. Levaram nível em avião, filmaram navios no mar, soltaram balões meteorológicos. Toda vez os experimentos ou provavam que a Terra é redonda ou eram explicados perfeitamente pela física. Mesmo assim,
Muitos não desistiam. E aí surge a pergunta: há 2000 anos, sem satélites ou telescópios, como os antigos provaram que a Terra é redonda? Na Grécia Antiga, por volta de 500 anos antes de Cristo. De Aristóteles observou algo simples. As estrelas visíveis na Grécia não eram as mesmas vistas no Egito. Algumas estrelas que apareciam na Grécia desapareciam abaixo do horizonte no Egito. Isso só fazia sentido se a Terra fosse um globo. Mas quem realmente provou que a Terra é redonda e ainda calculou seu tamanho foi Eratóstenes. Ele ouviu um relato curioso. Na cidade egípcia de Siena, todo ano no solstício de verão, ao meio-dia, o sol iluminava o fundo de um poço sem formar sombra nas paredes. Ou seja, o sol estava exatamente acima da cidade. Então ele pensou: se ao mesmo tempo eu colocar um bastão em Alexandria, haverá sombra? Se a terra fosse plana, não haveria sombra em lugar nenhum. Mas se fosse curva, a sombra apareceria. E apareceu. Ele mediu o ângulo da sombra, 7,2 graus. Esse ângulo é uns 50 avos de um círculo completo, 360 graus. Então bastava saber a distância entre Siena e Alexandria, aproximadamente 5.000 estádios, cerca de 800 quilômetros. 800 quilômetros vezes 50, totalizando 40.000 quilômetros. O valor real medido hoje é quase o mesmo, com um erro inferior a 2%. Tudo isso com apenas um bastão e geometria. Outro argumento antigo era o eclipse lunar. Durante um eclipse, a sombra da Terra projetada na Lua é sempre curva. Só uma esfera produz uma sombra assim. Se a Terra fosse plana, a sombra seria irregular ou quadrada. Então, por que ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Porque, no fundo, o terraplanismo não é sobre ciência, é sobre desconfiança da autoridade. Eles acreditam que existe uma grande mentira, que a educação é manipulação, que tudo é encenação. A dúvida em si não é ruim, ela impulsiona a ciência. A diferença é, a ciência muda diante das evidências. A pseudociência ignora as evidências para manter a crença. Os terraplanistas fazem experimentos, veem resultados contrários e preferem acreditar que o instrumento está errado ou que alguém sabotou. Isso não é questionamento, é teimosia. E a sabedoria dos antigos nos lembra: a ciência não precisa ser complicada. Um bastão pode medir a terra, um eclipse pode provar sua forma. Um navio desaparecendo no horizonte mostra a curvatura. A natureza já dá as respostas. No mundo cheio de informações e teorias malucas, não precisamos nem acreditar cegamente, nem atacar de imediato. Basta manter curiosidade, racionalidade e pensamento crítico. Se você encontrar um amigo terraplanista, não zombe dele. Compartilhe este vídeo com ele. E você? Que outras pseudociências absurdas já ouviu? Conta aí nos comentários. Vamos desmascarar juntos. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que achou e compartilha com quem também gosta desse assunto. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima.